Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna a todos, nossas mais humildes reverências, todas as glórias de Prabhupada. Estão me ouvindo bem? O som está saindo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Então vamos dar início à leitura do Srimad Bhagavatam aqui pelo Facebook e pelas redes sociais da ISKCON Rio de Janeiro. E vamos iniciar pela canção que Srila Prabhupada pedia que sempre cantássemos quando fizéssemos a leitura do Srimad Bhagavatam e da Bhagavad Gita. Jayura Kunja Vihari Jayura Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Varadari Jaya Gopijana Vallabha Varadari Yashodanandana Prajanaranjana Yashodanandana Prajanaranjana Yamunatira Banachari Yamunatira Banachari. Vamos fazer a leitura. É do verso 25 e 26 do capítulo 5 do terceiro canto. O capítulo 5 ele é intitulado As Conversas de Vidura com Maitreya. Então, Vidura ele pede instruções para Maitreya Muni, né, que aqui, como na posição de seu mestre espiritual, vai instruindo Vidura. Então, os versos são os versos 25 e o verso 26. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, verso 25.
Savaetasya sandrastu Shakti Sat Asat Atmika Maya Namamala Bhaga Yayedam Nirmame Vibu. A tradução palavra por palavra. Sa, essa energia externa. Va, é, também. Etácia, do Senhor. Sandrastuhu, do vedor perfeito, ou seja, aquele que enxerga perfeitamente. Shakti, energia. Sat, asat, atmika, tanto como causa quanto como efeito. Maya, Nama, conhecida como Maya. Mahabhaga, ó afortunado. Yaya, através da qual Idam, este mundo material. Nirmame, construído. Vibhu, o Todo-Poderoso. Tradução: o Senhor é o vedor e a energia externa, que é vista, funciona tanto como a causa quanto o efeito da manifestação cósmica. Ó afortunadíssimo Vidura, essa energia externa é conhecida como Maya ou ilusão, e é somente através da sua atuação que toda manifestação material se torna possível. Significado dado por Sua Divina Graça C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A natureza material conhecida como Maya é tanto a causa material quanto a causa eficiente do cosmos. Mas, por trás de tudo, o Senhor é a consciência para todas as atividades. Assim como no corpo individual a consciência é a fonte de todas as energias do corpo, da mesma forma a consciência suprema do Senhor é a fonte de todas as energias da natureza material. Isso é confirmado na Bhagavad Gita 9.10, como segue: Maya Dyakshena Prakritim Suryate Sachara Charan Vetunamena Kauteya Jagat Viparivartate. Então esse verso 9 e 10 da Bhagavad Gita diz: por trás de todas as energias da natureza material, a mão do Senhor Supremo atua como o superintendente final. Devido apenas a esta causa suprema, é que as atividades da natureza material parecem planejadas e sistemáticas, e todas as coisas evoluem regularmente. Então, depois a gente vai falar sobre os pontos desse verso e do verso seguinte, mas o primeiro ponto que é importante destacar desse verso, que Srila Prabhupada está dizendo aqui, é que apesar da existência da energia material, quem controla essa energia material é a pessoa suprema, é Krishna. Ele é a consciência por trás da natureza material, né? Isso contraria a visão dos cientistas materialistas, que propõem que o universo ele existe por acaso, que não existe uma inteligência por trás disso tudo, controlando tudo, né? Porém, as escrituras védicas, elas explicam que não é assim. Na verdade, Krishna, ele controla
toda a energia material, né? Essa energia que faz parte dele também, né? E aqui Srila Prabhupada ele faz uma analogia, né? Assim como um corpo individual, a consciência é a fonte de todas as energias do corpo. Então isso assim, é um dos ensinamentos mais básicos que a gente aprende assim que a gente se torna devoto, né? Nós não somos o corpo material. Nós somos a alma espiritual que tem um corpo, né? Então, o corpo, ele é feito de energia material, ele é feito de matéria, né? Mas o que faz com que essa matéria ela tome vida, o que faz com que essa matéria ela deixe de ser inerte e ela se movimente e ela realize atividades? É a alma espiritual que está ali dentro, né? Então a alma espiritual é que vai fazer com que essa energia material, os elementos materiais, eles se agreguem e tomem essa forma, né? Srila Prabhupada, inclusive, ele explica, né? Você tem um corpo material, né? Um corpo morto e um corpo vivo. Qual é a diferença entre um corpo, uma pessoa, né? Uma pessoa que está viva e uma pessoa que está morta, né? Os elementos químicos que estão presentes no corpo da pessoa viva são os mesmos elementos químicos que estão presentes na pessoa morta, né? Mas qual é o elemento que está ali no corpo vivo e que não está mais no corpo morto? É a alma espiritual. No momento que a alma espiritual ela abandona o corpo, a matéria volta a ser inerte. Então a matéria, os elementos materiais, eles só se movimentam, eles só têm consciência ali, o corpo, ele só tem consciência até o momento que a alma espiritual está presente. Se ela não estiver presente, o corpo ele deixa de funcionar, né? E ele começa a se desagregar, ele começa a apodrecer. Em poucos dias, né, ele se transforma e ele deixa de existir na forma que ele existia. Então, da mesma forma, né, e aí é o significado desse verso aqui, da mesma forma que existe a energia material, né, existe uma consciência por trás disso tudo e que está controlando toda essa energia material. Então, as leis da física, os movimentos planetários, as modificações químicas, isso tudo, quem está por trás disso tudo é o próprio Senhor Supremo, é o próprio Krishna que está por trás disso tudo, controlando isso tudo, né? Aí algumas pessoas podem falar assim: ah, mas isso tudo está funcionando automaticamente. Ok, pode ser até que esteja funcionando automaticamente, né? É igual um computador, né? Um computador, você vai lá, né? E ele funciona automaticamente. Ele vai fazendo cálculos automaticamente, ele vai fazendo toda uma série de outras coisas. Mas para que ele faça isso tudo, né? O computador ele não apareceu do nada, né? Então uma pessoa precisou manipular a energia material, manipular os elementos materiais, construir o computador, e aí construiu o computador, e depois uma pessoa, uma consciência, ele teve que fazer programações, né? Inserir um programa para que aquela máquina ela funcione automaticamente, né? Então, tudo que existe tem uma consciência, uma consciência por trás que manifestou aquilo. Esse é o significado do verso. Existe até uma história que envolve Einstein. Einstein estava num congresso, né? E assim, muitas pessoas não sabem, mas Einstein ele acreditava na existência de Deus, né? E ele também não acreditava no acaso.
Ele também não acreditava no acaso. Inclusive, uma vez um repórter perguntou para ele se, com as investigações dele, se ele tinha o desejo de provar a existência de Deus. E aí Einstein falou assim: não, eu não estou investigando o universo para provar que Deus existe. A minha motivação é, investigando o universo, saber se no momento da criação se ele tinha a possibilidade de criar um universo diferente do que ele criou. Essa é uma resposta que ele deu para um repórter, não lembro exatamente qual, mas é uma história que é muito contada, né? Então, ele não tinha dúvidas que Deus existia, mas ele queria saber se o universo poderia ser criado de uma forma diferente da que a gente conhece, né? E segundo Srimad Bhagavatam, sim. Por quê? Porque existem inúmeros universos materiais e cada um desses universos materiais ele é feito da energia material, mas cada um deles tem lá o Senhor Brahma, né? Cada universo material tem um Brahma e esse Brahma ele vai dar a forma ao universo, vai fazer as formas, etc., conforme a sua concepção artística, né? Então, possivelmente os outros universos eles tenham ligeiras variações para esse universo aqui, né? Mas claro que isso tudo é reflexo da existência espiritual, né? Do mundo espiritual, de Vaikuntha e de Goloka Vrindavana. Então, esse é outro aspecto. Ah, será que as pessoas lá têm 6 braços, têm 18 braços, ou têm outras formas, etc.? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o fato é que essa forma de com uma cabeça, um tronco, 2 pernas e dois braços, essa é a forma que existe no mundo espiritual, na qual Krishna se apresenta. Krishna ele explica que a forma original dele é uma forma que tem 2 braços e 2 pernas, ok? Então, partindo desse pressuposto e partindo dessa explicação de Krishna, a nossa forma, essa forma de 2 braços, 2 cabeças, é um reflexo da forma original de Krishna, do Senhor. Portanto, essa forma aqui, ela é uma forma teomórfica, ela reflete a forma de Deus, né? Então, quando é dito que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, não é uma abstração, é na verdade exatamente isso aqui que a gente está explicando, ok? Então, o primeiro ponto, que é esse verso número 25, é compreender, né, que existe uma consciência por trás disso, né? A segunda história que eu queria contar, e também é de Einstein, né? Uma vez Einstein estava num congresso e aí havia uma discussão sobre o aparecimento do universo, o Big Bang, que na verdade o universo, todo o universo que a gente conhece, ele surgiu do nada, né? Ele surgiu do nada, ele simplesmente apareceu. E aí, Einstein discordava dessa ideia. E é dito que em determinado momento Einstein recebeu alguns físicos no seu quarto de hotel. Essa é uma história que é muito contada. Que ele estava num quarto de hotel e numa mesa existia um vaso assim muito bonito, e que chamava muita atenção. E que alguns desses cientistas, ao olharem esse vaso, né, eles olharam, eles falaram assim: puxa, que vaso lindo! De onde é esse vaso? Perguntaram de onde vinha. Ao que Einstein respondeu: não sei. É, Antes eu estava nesse quarto aqui e esse vaso não estava aí. E ele surgiu do nada. E aí todos os cientistas olharam e falaram assim: como assim que surgiu do nada? Ele apareceu, ele se manifestou aí do nada. Não, isso é impossível. E aí Einstein deu uma gargalhada e aí
vocês já entenderam a analogia. Nada surge do nada, nada é por acaso, nada é, né? Eu posso ter falado 2 braços, 2 cabeças. 2 braços, 2 pernas e uma só cabeça. Tá? Desculpa. Essa forma original é com uma cabeça, 2 braços e 2 pernas. Ok? É a forma original do Senhor. Inclusive, o verso 9, perdão, o verso 10 do capítulo 9, né? Srila Prabhupada da Bhagavad Gita, Srila Prabhupada ele vai explicar muito disso, assim, né? Vai falar exatamente que essa é uma energia que é do Senhor. Então vamos para o verso 26. Ok. Então. Kalavritya tu mayayan Buddhamayam adokshadam Purushenatma bhutena Viriyam abhata viryavam Kalavritya tu mayayam Gunamayam adokshadam Purushenatma bhutanam Viriyam abhata viryavam. Então, Kala. Tradução palavra por palavra. Kala, o tempo eterno. Vritya, pela influência de. Tu, mais. Mayayan, na energia externa. Gunamayan, nos modos qualitativos da natureza. Adoksha, já, a transcendência. Purushena, pela encarnação Purusha. Atma Bhutena, que é a expansão plenária do Senhor. Viryan, as sementes das entidades vivas. Adata, fecundadas. Viryavan, o ser vivo supremo. Então, tradução. O ser vivo supremo, sob seu aspecto de encarnação Purusha transcendental, que é a expansão plenária do Senhor, fecunda a natureza material com os seus 3 modos, e assim, pela influência do tempo eterno, as entidades vivas aparecem. Significado dado por sua divina graça C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A progenie de qualquer ser vivo nasce depois que o pai fecunda a mãe com sêmen. E a entidade viva flutuando no sêmen do pai toma a configuração da forma da mãe. Analogamente, a mãe natureza material não pode produzir nenhuma entidade viva com seus elementos materiais, a menos e até que seja fecundada com entidades vivas pelo próprio Senhor. Então, assim, isso aqui Srila Prabhupada está confirmando aquilo que a gente falou anteriormente, que o que dá consciência à matéria inerte, o que faz com que a matéria inerte, e aí a gente vai chamar isso de vida, é a existência das almas espirituais, de milhões e milhões e milhões e infinitas almas espirituais. Então toda a vida que a gente vê em volta são almas espirituais individuais que estão interagindo com essa energia material do Senhor, que é uma energia inerte, mas que a interação dessa energia ela faz com que a energia material ela tenha aparentemente consciência, né? Mas a quem tem consciência é a alma espiritual, é a presença dela é que vai fazer com que a energia material ela tenha consciência. A energia material não tem consciência, né? Ok? Então vamos lá. Este é o mistério da geração das entidades vivas. Esse processo de fecundação é executado pela primeira encarnação Purusha,
Karana, Karana Navashai Vishnu. Simplesmente por ele lançar seu olhar sobre a natureza material, toda a matéria é consumada. Então é explicado que no começo, né, no começo da criação, ao começo de cada criação, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que tudo, né, tudo dentro da literatura védica que está relacionado à criação é cíclico, né? Então é um ciclo eterno de criação e destruição, né? Então, inclusive, é cíclico. Então isso é a eternidade. Muitas vezes, por exemplo, nas outras tradições religiosas, né, você teve um começo da criação. Então antes nada existia e de repente tudo foi criado e aí tudo passou a existir. Então e aí tudo é eterno, né? Por exemplo, o cristianismo ele acredita nisso, né? Que não existia absolutamente nada, que antes era o vazio, só existia Deus, né? E que Deus, ele vai, em um determinado momento, ele cria todo o universo material, todo o universo, e cria os seres vivos, né? Então, e ele fala que isso tudo é eterno, ou seja, é eterno para frente. Mas a literatura védica, ela nos explica que nós somos eternos tanto para frente quanto para trás, né? A eternidade ela é existente tanto para frente quanto para trás. Inclusive na Bhagavad Gita, Krishna ele fala isso para Arjuna, né? Krishna fala para Arjuna assim: saiba, ó Arjuna, que nunca houve um momento em que eu, tu ou qualquer um desses reis não tenhamos existido. E nem nunca haverá um momento em que nós não existiremos. Então, esse é um verso em que Krishna ele estabelece na Bhagavad Gita que sempre existimos, né? Nós sempre existimos no tempo e espaço, né? E nós vamos sempre existir, né? Só uma curiosidade, esse também é um verso que contradiz os Mayavadis, né? Que acreditam que a gente vai se fundir e deixar de existir individualmente quando a gente se funde no Brahma Jyoti. Se Krishna fala que nós sempre existimos e que nunca haverá um tempo em que nós não existiremos, então Krishna aí já está estabelecendo que a individualidade ela também é eterna e que não é possível abrir mão dessa individualidade. Mas vamos continuar aqui com a leitura sobre a existência material, né? Não devemos entender o processo de fecundação pela personalidade de Deus em termos de nossa concepção de sexo. O Senhor Onipotente pode fecundar simplesmente com seus olhos e por isso ele é chamado de onipotente. Então, como é que é o processo da criação? Como eu já tinha dito, ele é cíclico, né? É um ciclo eterno de criação e destruição. Então, quando se inicia um ciclo de criação, né, existe uma energia primordial que é chamada de Pradana, né? E aí, quando Vishnu, né, o Karanodakashai Vishnu, o Mahavishnu, ele lança seus olhos sobre essa energia, ela começa a se agitar. E aí dos seus poros saem infinitos universos materiais, ok? E aí ele se expande para cada um desses universos materiais, né? E aí esse Vishnu ele recebe o nome de Garbhodakashai Vishnu, que é o Vishnu que está dentro de cada um dos universos materiais, né? Então você tem o Mahavishnu, que é o Karanodakashai Vishnu, que vai emanar todas as vamos dizer assim, os universos materiais.
E desse Mahavishnu é que também saem todas as almas espirituais. E aí, como é que ele fecunda a energia material, que é essa energia que está presente em cada um desses universos? É através do seu olhar. É dito que o seu olhar faz com que essa energia primordial ela comece a se modificar e a partir dali são criados os três modos da natureza material, né? Sattva, Rajas e Tamas. E aí esses três modos da natureza material, esses três elementos, eles começam a se combinar entre si e aí eles vão dando origem a todos os elementos que nós conhecemos. Eles dão origem, por exemplo, ao falso ego, eles dão origem à inteligência. Por quê? Porque sim, o falso ego, a inteligência, a mente, tudo isso é material. Tudo isso pertence à matéria, né? E aí depois a esses modos da natureza material, esses gunas, eles vão se combinando, aí eles vão dando origem ao prana, ao ar, ao fogo, à água, à terra, e aí a combinação disso tudo com os modos da natureza material é que faz com que surja toda essa energia material, né? Então, o nosso corpo material, ele nada mais é do que uma combinação desses modos da natureza material, são os elementos materiais, né? O nosso corpo é composto de 5 elementos materiais grosseiros e 3 elementos materiais sutis, né? Os elementos materiais grosseiros são terra, água, fogo, ar e o prana, ou éter, né? Que é uma energia eletromagnética, né? E o terceiro, o outro tipo, né, de elemento material, que é o elemento material sutil, né, é a mente, a inteligência e o falso ego. Então, o nosso corpo, ele funciona como um invólucro ou como um traje, né? Da mesma forma que um mergulhador, quando ele vai entrar no oceano, né? Que ele vai lá nas profundezas do oceano, ele precisa vestir um escafandro, né? Ele tem que colocar uma roupa que vai fornecer oxigênio para ele poder descer. Da mesma forma, a alma espiritual, para vir a esse corpo, a esse mundo material, ela toma esse traje, que é esse corpo material, para poder interagir com o mundo material, né? Então, a presença da alma espiritual é que vai fazer com que esse corpo ele se desenvolva e ele faça atividades nesse mundo, né? Isso vale para os seres humanos, para as plantas, para os animais, para os vírus, para as bactérias, para os pássaros, para os peixes, para tudo, né? Então, cada um desses corpos, ele tem ali uma alma espiritual. E essa alma espiritual, ela vai penetrar esses diversos corpos, etc., inicialmente pelo olhar de Vishnu, do Mahavishnu, né? Ele emana as almas espirituais para cada universo material. E aí vem o primeiro ser criado, né? Que é do umbigo do Garbhodakashai Vishnu, né? Surge o Senhor Brahma. E aí o Senhor Brahma vai fazer o quê? Já existem ali os elementos materiais, né? Já existem ali a terra, água, fogo, ar, éter, mente, falso ego e inteligência, e aí ele vai manipular isso e vai manipular os gunas e vai dar as formas que o universo tem, né? Das frutas, a cor do céu, a forma das montanhas, a forma das plantas, que cor que vai ter as flores, isso tudo ele faz, né? Da mesma forma que, por exemplo, um pedreiro, né? O Senhor Brahma, ele é o ele cuida da criação secundária. Então, quem faz a criação primária é Vishnu. Vishnu vai criar os elementos.
né? Depois o Senhor Brahma, ele vai se ocupar da criação secundária, que é da forma. Da mesma forma que um pedreiro, né? Ele constrói uma casa com tijolos, com areia, com telhas, com madeira, etc. Ele vai lá e cria uma casa, né? O Sr. Brahma fez a mesma coisa, ele criou esse universo material. Mas ele não cria os elementos que são utilizados nessa construção, da mesma forma que um pedreiro ele não consegue criar areia, ele não consegue criar o cimento, ele não cria a madeira, né? Ele apenas utiliza esses elementos para poder dar a forma que ele deseja. Então, o Sr. Brahma faz a mesma coisa, ele pega os elementos materiais, né? Esses elementos materiais, ele dá forma. Então, todo esse universo em que nós vivemos, ele é a concepção artística do Sr. Brahma. E só vai, na verdade, ter movimento ou consciência se tiver a presença das almas espirituais, da vida. E quem é que faz com que essas almas espirituais penetrem esses corpos que são criados pelo Senhor Brahma lá originalmente? Aí é o Senhor Vishnu com seu olhar. Ok? Vamos lá. Tem algumas perguntas aqui. Acho melhor a gente deixar mais para o final, depois que a gente lê o verso todo. Ok, Marcos? Então vamos lá. Cada parte do seu corpo transcendental, aí está falando do Senhor, né? Está falando de Vishnu. Cada parte do seu corpo transcendental pode executar cada função das outras partes. Aqui ele está explicando como é que ele consegue fecundar a energia material com o seu olhar, né? Porque nós não conseguimos, né? Mas aqui Srila Prabhupada está te explicando que como ele é onipotente, né? Cada parte do seu corpo, que é transcendental, que não é material, pode executar as mesmas funções dos outros, né? Isso é confirmado no Brahma Samhita. Angani Yasa Sakalendriya Vriti Manti. No Bhagavad Gita 14.3, também o mesmo princípio é confirmado. Mama Yonir Mahad Brahma Tasmin Garbhan Dadami Aham. Quando a criação cósmica se manifesta, as entidades vivas são fornecidas diretamente pelo Senhor. Então, depois que o Brahma faz a criação secundária, aí o Senhor fornece as almas espirituais, né, para que toda essa criação ela possa ter movimento, ter consciência e ter atividades, né? Senão é matéria inerte que não vai funcionar absolutamente nada, né? Elas não são absolutamente produtos da natureza material. Assim, nenhum avanço científico da ciência material pode jamais produzir um ser vivo. Aí está todo o mistério da criação material. As entidades vivas são alheias à matéria, e deste modo, elas não podem ser felizes a menos que estejam situadas na mesma vida espiritual que o Senhor. Isso aqui é uma coisa que é muito importante. É muito importante compreender isso, né? Nós não somos corpos que temos uma alma espiritual. Nós não somos seres materiais que têm uma alma espiritual. Nós somos uma alma espiritual que tem um corpo material. Então, constitucionalmente, nós somos de natureza espiritual, mas vivemos no universo material. Mas para que a gente possa se adequar a esse mundo material, Krishna se utiliza da sua energia ilusória, que é também a energia material, para que a gente
se identifique com o mundo material. Mas no fundo, a gente não consegue se identificar com o mundo material. Por quê? Porque a nossa natureza constitucional, ela é eterna. A nossa constituição original, ela é eterna, porque nós somos espirituais. E na espiritualidade só existe a eternidade, tudo dura para sempre, tudo é para sempre. E há uma constância nesse mundo material que é contrária à nossa natureza original, que é a impermanência. Diferente do mundo espiritual, que tudo é eterno e constante, no mundo material, tudo é temporário e tudo deixa de existir. Então, como a nossa natureza original é eterna, para nós, natural é aquilo que é eterno. Mas o mundo material, ele é todo permeado de quê? De temporariedade. E a gente não consegue criar, aceitar isso. E isso cria perplexidade na gente. A gente vai observar claramente isso. O maior motivo da insatisfação e da frustração dos seres humanos é que as coisas são efêmeras, elas acabam. E o maior motivo de medo na humanidade é o quê? A morte. É a clara demonstração da temporariedade. Mas a temporariedade não é natural para a gente. O que é natural para a gente é a eternidade. Então o que a gente faz? A gente nega a temporariedade e aí a gente embarca na ilusão de que as coisas neste mundo material são eternas. E aí, quando em algum momento a gente encara a temporariedade, a gente fica perplexo, a gente fica frustrado. Todo mundo sabe que todo mundo aqui vai morrer. Mas quando alguém morre, fica todo mundo chocado. Por que as pessoas ficam chocadas? Se é uma constante nesse mundo, essa temporariedade da existência. Tudo acaba. Tudo termina. Essa necessidade da gente de conservar, ela é natural nossa. Mas não nesse mundo. A gente só vai conseguir. Então, nós temos uma natureza e estamos em um mundo que tem uma outra forma de existir. Então a gente nunca consegue se encaixar nisso, né? Então, o que é, por exemplo, iluminação? Isso é uma coisa bastante importante para a gente pensar, né? Iluminação, segundo a filosofia Vedanta, significa compreender perfeitamente a sua natureza constitucional, ou seja, entender o que eu sou e o porquê que eu estou aqui. E segundo, saber quem é Deus e qual é a minha relação com Ele. Aquele que compreende qual é a sua posição constitucional profundamente e que realizou isso, e que compreende quem é o Senhor e qual é a nossa relação com Ele, ele aceita a temporariedade desse mundo e aí a energia material já não mais o afeta. Ela afeta o seu corpo, mas não a sua consciência. Porque no fundo, nós não somos o corpo. Nós somos a consciência que está dentro do corpo. Então, continuando. O ser vivo equivocado devido ao esquecimento dessa condição original de vida. Bom, então vamos lá, voltando o parágrafo anterior. Srila Prabhupada diz: as entidades vivas são alheias à matéria, ou seja, são diferentes da matéria. E de modo geral, elas não podem ser felizes a menos que estejam situadas na mesma vida espiritual que o Senhor. Então Srila Prabhupada está confirmando exatamente isso. Que a felicidade para nós que somos eternos, só vai acontecer
quando a gente estiver na mesma realidade espiritual que o Senhor. O ser vivo equivocado, devido ao esquecimento dessa condição de vida, perde tempo desnecessariamente tentando ser feliz no mundo material. Então, essa é a busca, né? As pessoas vão tentando ser felizes nesse mundo material, sem considerar que tudo aqui é temporário. E, portanto, a felicidade desse mundo também, ela é temporária. Então, tudo que você buscar aqui nesse mundo, você vai obter algum prazer, alguma felicidade, mas é uma felicidade limitada e por pouco tempo. E aí isso vai criando insatisfação e frustração, né? Agora, se você se volta para a sua natureza original, para sua o motivo da sua existência, que é o que é a sua constituição original, aí você vai ter felicidade eterna, né? E qual é a nossa natureza original, né? Isso Chaitanya Mahaprabhu explica, né? Jivera Swarupa Raya Krishnera Nityadasa, né? Então, assim, que a forma original da Jiva, que são das almas espirituais que somos nós, é de servos eternos de Krishna. Então, a felicidade para nós, ela é inerentemente o serviço devocional a Krishna. A gente só vai ser feliz, a gente só vai sentir prazer no serviço devocional a Krishna. Todo o processo védico consiste em nos fazer lembrar esse aspecto essencial da vida. Então, tudo que foi escrito nos Vedas é para que a gente não perca a conexão com Deus. Por quê? Porque a gente vivendo no mundo material, a gente vai se esquecendo da nossa natureza original. E a gente vai mergulhando nesse poço da existência material. Então, toda a literatura védica é para nos instruir, para nos dar conhecimento do que devemos fazer para sermos felizes, para restabelecermos a nossa posição original. O Senhor oferece à alma condicionada um corpo material para o seu assim chamado gozo, ou seja, para prazer. Mas se ela não volta à realidade e entra na consciência espiritual, o Senhor a coloca novamente na mesma condição e manifesta que existia no começo da criação. Isso aqui é porque é o seguinte: toda criação material ela é cíclica, né? Então, no começo, as almas espirituais elas são emanadas do Mahavishnu. E aí todo o universo material ele vai sendo criado, vai existindo, vai existindo. No final de tudo, o universo material ele vai ser destruído, ele vai deixar de existir, porque tudo aqui é temporário. E aí, quando há destruição do universo material, tudo retorna para o Mahavishnu, inclusive as almas espirituais, tudo retorna para ele. E aí, novamente, ele vai emanar novamente o universo material, os infinitos universos materiais. Então, é a respiração, a inspiração e a respiração do Mahavishnu, né? Quando ele expira, aí o universo material todo ele é criado. Quando ele inspira, aí volta tudo para dentro dele novamente. Ok? Então, a gente vai ficar nesse ciclo para sempre, né? Enquanto a gente não estabelecer a nossa relação com Deus e entender qual é a nossa posição original. O Senhor é descrito aqui como Viryavan, ou o ser mais potente, porque ele fecunda a natureza material com inumeráveis entidades vivas que estão condicionadas desde tempos imemoriais. Então, fazendo um resumo, a gente precisa compreender que o universo material ele é temporário, que ele é uma das energias do Senhor, de Krishna, que está sob o controle de Krishna,
né? E que ela foi feita para nos dar prazer, mas é um prazer temporário, né? É um prazer temporário. E quanto mais a gente vai tentando desfrutar da natureza material, mais a gente vai ficando dependente dela e cada vez mais a gente vai perdendo a memória daquilo que nós somos, né? Na verdade, assim, a energia material ela funciona conosco assim como droga funciona com as pessoas, né? A pessoa utiliza a droga, né? Utiliza ali o crack, por assim dizer, né? Ela vai lá, experimenta, aí ela sente um prazer ali que ela nunca sentiu na vida dela. E aí do prazer é o desejo de repetição, né? E aí ela vai e vai repetindo. Só que ela vai cada vez mais entrando no vício, vai ficando cada vez mais viciada, vai perdendo a sua identidade, né? Então aquela pessoa que originalmente era um trabalhador, uma pessoa boa e tudo mais, ele vai cada vez se animalizando mais, vai se esquecendo de si, vai perdendo consciência, começa a não cuidar do seu corpo e tudo mais. A alma espiritual é a mesma coisa. À medida que ela vai experimentando a energia material, ela vai perdendo a consciência do que ela é, e a única coisa que ela consegue pensar é em mais energia material, mais energia material, mais energia material, e aí ela fica completamente dependente da energia material, né? Então o que Krishna ele faz, ele explica, né? Krishna ele fala, né, que em vários momentos Krishna fala, renda-se a mim, né? Mas quando Krishna fala, renda-se a mim, o que Krishna está dizendo é o seguinte, olha, deixa eu te ajudar. Porque se você não deixar eu te ajudar, você não vai conseguir vencer a energia material e você vai continuar aí desse jeito. Da mesma forma que um viciado em crack, ele não consegue se livrar do seu vício sozinho, pelo seu próprio esforço, ele precisa da ajuda, né? Principalmente de uma pessoa que esteja a parte disso, que não esteja viciado e que possa o aconselhar. Krishna é a mesma coisa, Krishna está falando, está implorando para a gente, deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar. E nesse processo de ajuda que Krishna oferece para a gente, vai ter momentos que a gente vai estar muito bem, vai ter momentos que a gente vai cair de novo para a energia material, para depois voltar novamente. É igual um dependente químico. O dependente químico ele tem ali os momentos que ele tem as quedas dele, que ele tem os problemas dele, né? Que ele acaba usando novamente. A gente não é diferente, né? Mas aos poucos, a gente aceitando a ajuda de Krishna, né? Se colocando sob as instruções dele, aceitando a ajuda dele, aos poucos a gente vai se livrando da energia material e aí a gente consegue obter a felicidade eterna, né? Então vou ler aqui algumas frases aqui, vamos ver se tem perguntas aqui, eu já vou começar a encerrar. Então, Om Gyana Timirandasya Gyana Janachalakaya Chakshuru Militam Janata Asmai Segura Venamaha Sri Chaitanya Manobistan Saptanyana Bhutale Swayam Rupaka Damahyanda Dati Swapadantikam Vanderam Siguru Siyuta Patakamalam Siguru Vaishnavancha Sirupam Sagrajantam Sahagana Ragunata Vitantam Sadivan Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sirvishakam Vintasha E Krishna Karunda Sindhu Dinabandu Jakapate Gopisha Gopika Cantarada Cantana Musute Tapcha Kanchana Gorangue Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Haripriya Namo Vishnu Padaya Krishna Prastabhutale Vimati Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Parchanine Visheshashone Vadi Pashachaya Deshatanine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasa de Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Então, Marcelo Magalhães, Hare Krishna, Shirley, Hare Krishna, Marcos Branquinho, Sérgio Azevedo. Vamos lá, Marcos Branquinho. Prabhu, podemos considerar a morte do corpo material análogo à criação e destruição do mundo material? Sim, de certa maneira sim. De certa maneira sim.
ao período de manifestação e manifesta, porém a alma estará sempre presente. Na verdade, o que acontece é que quando o corpo morre, a alma ela sai do corpo, né? E aí a matéria inerte ela volta a se desagregar, né? Ela só está agregada ali com essa forma aqui por causa da presença da alma espiritual. Quando a alma espiritual sai, essa matéria ela começa a se desagregar, né? O processo de apodrecimento, etc. Marcos Branquinho, outra pergunta. Enquanto a alma não está incorporada, está ela com ou no planeta do Senhor Yamaraj? Então, mas isso aí depende. Isso aí depende. Assim, nos parece, muitas das descrições que estão aqui no Srimad Bhagavatam, elas se referem lá do Apara Yuga, né? Tetra Yuga, né? E Satya Yuga. Então, nos parece, isso inclusive Purushottam Maharaj deu uma aula sobre isso lá em Gaura Vrindavana no fim de semana anterior, né? Ele deu uma aula sobre isso e ele estava falando exatamente isso, que antigamente a pessoa abandonava o corpo e ela imediatamente já tomava um outro corpo, né? Ela já pegava um corpo novo lá, né? Alguns, mas em Kali Yuga parece que não é bem assim, né? Por quê? Porque as pessoas trazem muitas culpas, muitos problemas mentais, e aí elas acabam indo para um outro plano chamado Bhuva Loka, que é um plano que existe aqui, que convive com o Bhuloka, que é onde a gente está, que é o que os espíritas chamam de um mundo dos espíritos, né? Então, tem muita gente que abandona o corpo ali e fica anos ali em lugares assim trevosos, né? Inclusive os espíritas chamam isso de Vale do Suplício e tudo mais, lá umbral, né? Então muita gente vai para lá porque tem muitas culpas, tem muitos problemas assim e às vezes são anos, tem gente que são décadas, tem gente que são séculos, ficam lá até tomar novamente esse corpo nesse plano aqui, né? E evolução espiritual você só vai realmente conseguir nesse plano aqui, porque aqui é o lugar do karma. Aqui é o lugar do karma. Então você só vai conseguir evoluir e compreender perfeitamente aqui. Todo mundo tem que vir para cá, tá? Pergunta: como Krishna pode ter nos criado se a gente sempre existiu? Então, Marcelo, na verdade o que acontece é o seguinte: no mundo espiritual não existe esse tempo linear que existe no mundo material. Então, existe o tempo, só que diferente daqui que tem o passado, o presente e o futuro, no mundo espiritual só existe o presente. Não existe essa linearidade do tempo. Então, ele nos criou, mas ao mesmo tempo nós sempre existimos. Percebe? É o que se chama de um paradoxo. É um paradoxo que pra gente que está aqui condicionado no mundo material não é muito fácil de compreender, né? Você consegue ter alguns vislumbres, etc. Da mesma forma que a gente está tão acostumado com esse tempo linear, passado, presente e futuro, que a gente não consegue nem conceber um lugar que só existe o presente. Não é verdade? No entanto, o mundo espiritual ele é assim, tá? Então vou parando por aqui. Agradeço a todos, agradeço os devotos aí do Rio Yatra, agradeço o Prabhu Paravyoma que vem organizando essa leitura do Srimad Bhagavatam já desde a época da pandemia, né? E já estamos no terceiro canto, daqui a pouco a gente vai passar para o segundo volume do terceiro canto, e daqui a pouco vem o quarto canto, o quinto canto, e assim sucessivamente.
para a satisfação de Srila Prabhupada e para a iluminação das almas espirituais. Então, todas as glórias de Srila Prabhupada, nossas mais humildes reverências. Tenham um fim de semana abençoado. Hare Krishna.